Nós vamos começar falando então sobre as mudanças que aconteceram no PSDB. O ex-governador de Goiás e ex-senador Marconi Perillo foi eleito nesta quinta-feira presidente do PSDB. A votação ocorreu em Brasília durante a 16ª Convenção Nacional do partido. Ele substituirá o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A candidatura de Perillo à presidência do PSDB teve o apoio do grupo político de Aécio Neves, que faz oposição ao governo Lula. Tem uma fala do Marconi Perillo e nós vamos acompanhar agora. E eu chego num momento difícil para o partido. Bancadas reduzidas, o partido que precisa ainda ser implantado em vários lugares do país, estruturado, um partido que perdeu uma boa parte do seu eleitorado por conta dessa polarização esdrúxula, que não levou o país a lugar algum, e com a responsabilidade de buscar beber na experiência destes homens e mulheres que, ao longo do tempo, trabalharam, dirigiram o partido. Tá então a declaração do Marconi Perillo, que assume sob muitos desafios. Ele mesmo reconhece todos eles. Deixa eu chamar o deputado Tarcísio Mota, que está conosco nesta tarde, gentilmente nos atende. Tudo bem, deputado? Muito obrigado pela gentileza de estar aqui conosco. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar compartilhando do almoço aqui com todos aqueles que seguem o My News. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre a boa política e sobre a análise que a gente tem desses aspectos e fatos que acontecem no Brasil. Muito obrigado. Ô, deputado, esta questão do PSDB enseja algumas questões que eu queria levantar aqui para o senhor. Não é incomum a gente ouvir as pessoas dizendo: eu tenho saudade quando o representante máximo da direita no Brasil era o PSDB, que ali havia um debate democrático e saudável. E a gente sabe hoje que a direita, infelizmente, tem se associado à extrema-direita e nomes muito mais problemáticos têm vocacionado os discursos deste espectro ideológico, que tem a sua importância, sem dúvida, mas que atualmente no Brasil está diminuído por esses extremismos todos. O senhor também, nesse sentido, sente saudade do PSDB quando ele era o nome sensato da direita? Olha, sem sombra de dúvida, uma política que se desenvolve, né, a partir de pressupostos básicos de defesa da democracia é melhor do que nós convivermos com uma direita golpista. Então, essa é basicamente a diferença, né? Eu fico dizendo que dificilmente eu sinto saudades dos tucanos, mas saudades do período da política, em que o debate era forte, incisivo, mas nós tínhamos um debate sobre um Estado democrático de direito como garantia mínima, e as propostas giravam em torno de um Estado de bem-estar social, associado, sobretudo, às propostas do PT nos anos 80 e 90, e é um Estado neoliberal associado às propostas dos tucanos, né, do PSDB, também nesse período. Ela é, sem sombra de dúvida, na minha opinião, uma política que se definia por parâmetros mais positivos. Então, tenho saudade desse tempo. Né? Se nós lembrarmos, desde o período da redemocratização brasileira, as eleições, né, de Fernando Henrique Cardoso e depois as eleições de Lula faziam com que o debate político girasse em torno desse espectro. E é um momento em que os extremos da política estão muito isolados. O que acontece, e não é um fenômeno só brasileiro, é verdade, que a partir ali, né, dos anos 2010, 2011, 12, 13, né, as grandes manifestações de 2013 têm um pouco de reflexo com isso, há uma crise de representatividade e a política vai para os extremos. Mas é sobretudo entender que o que vai mais para o extremo é a direita, ou seja, é a extrema-direita que ganha força e tenta reconstruir um inimigo, um espantalho, e transformar, inclusive, recuperar algum discurso lá do tempo da chamada Guerra Fria, para se autoconstruir e, com o uso de fake news e das redes sociais, se promover, retirando o eleitorado exatamente dessa chamada direita mais moderada, diríamos nós. E aí o próprio Marconi Perillo reconheceu isso no seu discurso. Há um enfraquecimento e uma diminuição enorme das bancadas, né, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Estaduais e até nas câmaras de vereadores. O PSDB hoje, ele é um partido muito diminuído do ponto de vista da quantidade. E o próprio Aécio Neves, que é esse grupo político que ganhou agora do PSDB, é uma figura hoje na Câmara dos Deputados
muito apagada, apagadíssimo. Não está lá fazendo debate de nenhum projeto, não faz discurso, falta várias votações, é sinal desse enfraquecimento dos chamados tucanos, né? Mas, sem sombra de dúvida, ter o debate entre projetos diferentes de Brasil, dentro de um parâmetro mínimo de civilidade, é algo mais positivo do que a gente ter que enfrentar essas figuras que construíram o 8 de janeiro, que são golpistas o tempo inteiro, que utilizam de uma narrativa sem qualquer mínimo de responsabilidade ética, sem qualquer forma, e isso realmente é pior para o Brasil do que a gente ter divergências dentro de um parâmetro mínimo que precisaria ser mantido. Ô, deputado, esses desafios do PSDB que a gente fala, acho que em primeiro lugar eles vão ter que entender se eles querem ser um partido satélite do bolsonarismo ou se eles vão querer ter uma identidade própria. Isso eu falo com muita tranquilidade, com base nos números e nas votações na Câmara dos Deputados. Você vê que os parlamentares do PSDB muitas vezes estão alinhados a votações com o bolsonarismo. Então eles vão ter que pensar o que eles querem realmente, se eles querem ser esta direita democrática e que levante temas importantes, que tenham pautas para falar, porque a gente vê muitas vezes que a extrema direita quer só polarizar, ideologizar, mas não tem um projeto concreto para apresentar. Então acho que em primeiro lugar o PSDB terá que fazer esta avaliação, né? O PSDB nasce sob uma proposta política, ou seja, de ser o partido da social-democracia brasileira. O problema é que esse espaço já estava ocupado pelo PT. Na prática, o PT era, nos anos, né, e à medida que o PT chega ao poder, ele chega ao poder com uma proposta que é bastante parecida com a chamada social-democracia europeia. E aí os tucanos têm já uma dificuldade de espaço. E eles acabam sendo, no Brasil, o partido de adoção das políticas chamadas neoliberais, de diminuição do Estado. O advento da extrema-direita, com essa força eleitoral que eles têm, ou seja, a extrema-direita sempre existiu, mas o crescimento da extrema-direita faz com que os tucanos, né, olhem para isso e digam, não tenho espaço, e a minha única chance é colar nessa onda política. E aí eles perdem a identidade, e como você mesmo disse, eles se colam ao bolsonarismo e se transformam num partido político para afirmar, nós somos oposição ao governo Lula, eles acabam virando satélites do bolsonarismo. E isso, na minha humilde opinião, de um parlamentar de esquerda, né, eu estou olhando para isso e dizendo que eles estão errando, porque eles vão continuar não conquistando espaço na medida em que, entre um bolsonarista raiz e um bolsonarista envergonhado, a população manipulada pelas fake news e pelo discurso de ódio acaba muitas vezes optando por um bolsonarista raiz. Esse bolsonarista envergonhado fica nem lá nem cá, acaba não resolvendo nada. Esse, na minha opinião, é o maior desafio do PSDB. E olha, eu falo isso, inclusive, a minha experiência aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, foi com quadros do PSDB muito lúcidos e interessantes. Me lembro da vereadora Tereza Berger, aqui na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, ou do deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Figuras importantes que hoje, por exemplo, estão no Cidadania, saíram do PSDB, na medida em que o próprio PSDB não se identificava mais com esta direita mais moderada, com alguma racionalidade, com lampejos de social-democracia. Essas figuras, por exemplo, vão ficando sem espaço dentro do próprio PSDB, saem, migram para outros partidos, mas que nenhum desses partidos consegue construir uma via eleitoral, ideológica e política com identidade e densidade eleitoral para disputar o cenário político brasileiro. A minha opinião é que, pelo menos até 2026, o cenário para a existência desses outros partidos de centro mais ideológicos ou de direita não bolsonarista, esse espaço seguirá sendo muito reduzido. A conjuntura política segue muito polarizada. E o que resta ao PSDB é ou se tornar satélite do bolsonarismo ou entrar nas ondas do centrão da vida, coisa que eles também já fizeram muitas vezes, já governaram o país sempre em associação com o Centrão. Mas o mito, a ideia de que existe a possibilidade de um partido de um centro ideológico, ou uma direita moderada ideológica, esse espaço está muito reduzido. Eu acho que o desafio do PSDB, de fato, é muito grande, e do ponto de vista da minha análise aqui, olhando a partir da esquerda, eu tenho dificuldade de ver alguma chance deles serem bem-sucedidos nesse caminhar, se eles decidirem, de fato, por isso. O Marconi Perillo não de fato, pode, estar no grupo do Aécio Neves, tá, convicto de que esse é o caminho. Eu confesso que o que eu tenho visto lá na Câmara dos Deputados
é muito mais fácil para eles continuarem tentando surfar na onda do bolsonarismo e colher alguns dividendos eleitorais do que tentarem esse espaço que de fato está muito interditado. Eu acho que cabe um comentário nosso, né, deputado, para dizer que a oposição é sempre saudável e importante. Aliás, o próprio PSOL foi oposição ao último governo federal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele levantou debates importantes, ele esteve vigilante. E o próprio presidente Lula, mais de uma vez, já falou: a oposição é importante, nos faz errar menos, tem um discurso crítico. Então, isso tem que ser destacado. Uma oposição qualificada também qualifica o país, né? Claro, claro. Não, gente, a existência da oposição é fundamental para a democracia, né? Não existe, toda vez que você tem um regime de partido único que proíbe a oposição, nós chamamos de ditadura. É disso que se trata, sem meias palavras. Portanto, a existência de uma oposição com direito de exercício de suas prerrogativas de oposição é fundamental. E aí, nesse ponto de vista, concordo com você. Nós precisamos resguardar que não estamos defendendo aqui algo que seja o fim de qualquer oposição. A questão é, para a democracia brasileira, ou para a democracia como um todo, quais são os pressupostos mínimos de defesa do Estado democrático de direito, onde a situação, o governo e a oposição devem conviver. E devem conviver não porque são amigos ou está todo mundo querendo a mesma coisa. Não, são projetos diferentes de país, de cidade, de mundo. Mas eles devem minimamente garantir, na lógica democrática, de que esses projetos se apresentem sem que o ódio, a destruição, a eliminação do outro sejam parâmetros da política. Infelizmente, o bolsonarismo representou isso para nós, uma espécie de milicianização da política e de um ódio, né? Quem aqui não se lembra daquela imagem do Jair Bolsonaro com uma coisa de microfone dizendo que ia metralhar o PT, né? A PTzada, etc. Esse tipo de política que deve ser banido da lógica. Isso não é fazer oposição, ou isso não isso é, na verdade, ultrapassar o limite do reconhecimento da importância de visões diferentes de mundo que disputam o sentido da política e as políticas públicas. Esse é o cenário que nós defendemos. E lá na Câmara, o tempo inteiro a gente faz isso. Quando tem um deputado que ultrapassa os limites e está na lógica do ódio, da eliminação do outro, nós nos insurgimos não só contra as ideias daquele, mas como esses atos de tentativa de eliminação do outro. Isso a gente precisa banir. E o que eu estou dizendo o pessoal, de fato, como você mesmo lembrou, foi oposição. Na maior parte das vezes, em câmaras municipais, eu mesmo fui vereador de oposição, tanto durante o governo Marcelo Crivella, aqui no Rio, quanto do governo Eduardo Paes. Nossa bancada segue sendo de oposição aqui, mas uma oposição que é firme, que apresenta suas propostas, que denuncia, que critica, que propõe, mas que, na verdade, reconhece a existência do outro como uma existência legítima. Esse é o elemento fundamental e que nós exigimos de todos que se respeite o mínimo de diálogo democrático, mesmo reconhecendo a importância das divergências, mesmo quando essas divergências são incisivas e são diametralmente opostas, elas existem e devem coexistir numa democracia. O que não podemos ter é o chamado ao ódio e a eliminação do outro. Isso de forma alguma. Sem dúvida, deputado. Na verdade, a fala do senhor está sempre muito clara. Eu só trouxe aqui essa questão para a gente dialogar mais e mais, mas o senhor sempre muito claro em todas as colocações. Tem a nossa participação aqui da audiência, pessoal sempre muito satisfeito com a presença aqui do senhor. E o André Conforte, ele escreve assim: eu queria o comentário do senhor. E ele falou assim: eu duvido muito que o PSDB consiga se recompor, pois os grandes luminários do partido não estão mais lá, ou saíram, ou morreram, ou se aposentaram, como o FHC. E aí eu queria trazer um elemento adicional a isso, que um nome importante do PSDB, que é Geraldo Alckmin, deixou para ser vice do presidente Lula, né? Então é interessante também lembrar isso. Sem sombra de dúvida. Olha, essas metamorfoses da política é comum nas democracias, né? Imaginemos, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro, o principal nome do PSDB, e muito correligionário do próprio Aécio Neves, era o Sérgio Cabral. Ele migra para o PMDB, né, e traz junto um então deputado federal do PSDB, que era o Eduardo Paes. Migram para o PMDB e fazem aqui uma aliança com o PT. Né? Essa aliança que fez Cabral e Paes com o PT, inclusive fez com que houvesse um grande consenso em torno deles, e nós, do pessoal, como oposição, crescemos nesse cenário, inclusive.
Porque aqui a oposição que existia, por exemplo, em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, entre PT e PSDB, não se reproduziu aqui no estado do Rio de Janeiro, porque havia uma aliança entre quadros políticos tucanos que se associaram aos petistas numa lógica, no período ali dos anos 90, em que todos eles, início dos anos 2000, em que eles construíram um poderio, né, grande, né, chegando, por exemplo, em 2008 a eleição de Eduardo Paes, em 2012 a sua reeleição. O Cabral, né, eleito lá em 2006 e 2010, depois conseguindo fazer o sucessor, o Pezão, em 2014, todo esse elemento. Mas é verdade o que esse ouvinte aí do My News, né, nos colocou. Vários desses quadros políticos não estão mais no PSDB. No caso, por exemplo, houve uma migração inversa, nesse caso, por exemplo, do Geraldo Alckmin, que na leitura de um menor espaço para ele no PSDB, ele vai para o PSB e se junta ao antigo inimigo, ao antigo adversário político, que é o Lula, e ocupa a vice-presidência, numa tentativa, no caso do Geraldo Alckmin, da sua figura política de se desvincular desta direita bolsonarista e se aproximar a uma perspectiva mais social-democrata, usando como isso um outro partido, que é um partido progressista no Brasil, que é o PSB, para que legitimasse essa aliança com o PT. Isso tudo foi enfraquecendo os tucanos, né? Sobrou lá o Aécio Neves, que ainda era minoritário no partido, porque o Eduardo Leite ocupava a presidência. Me parece que a recuperação do Aécio Neves para a presidência do PSDB, há uma tentativa deles recuperarem uma certa trajetória, um certo ethos social-democrata, e assim como o ouvinte que mandou a pergunta, eu concordo com ele, acho muito difícil que neste cenário, pelo menos até 2026, portanto, nos próximos 3, 4 anos, o PSDB tenha sucesso nessa situação. Lembremos, por exemplo, que o PSDB perdeu até a sala da liderança que eles ocupavam no Senado, né? O Aécio Neves não concorreu ao Senado, foi eleito deputado federal e está lá, apagadíssimo, né? Não é uma liderança política, não participa do colégio de líderes, não participa de nenhum tipo de articulação política. O PSDB tem deputados federais, qualificados até, mas são poucos e que não têm hoje peso político para algum tipo de negociação, interferência ou impor a sua própria autoridade ou legitimidade nesse cenário. Transitam entre o bolsonarismo e um certo nojinho do bolsonarismo para continuar existindo. Mas, na prática, hoje são um partido... o PSDB é um partido com muita história, mas com pouca relevância política no cenário nacional. Eles têm o desafio de recuperar e eu acho muito difícil isso acontecer, mas esse é um problema da direita. Eu tenho aqui ficar preocupado que a gente recupere uma proposta de esquerda para a sociedade brasileira e, sem sombra de dúvida, ao olhar para a direita, faço essa análise e, claro, se quadros do PSDB vierem para o debate, se fortalecerem, etc., e isso significar um enfraquecimento da extrema-direita, eu vou aplaudir, vou gostar que isso aconteça, porque isso significa que a extrema-direita, que tem o ódio e a mentira como princípios, está perdendo espaço. Isso seria bom para a democracia brasileira.